Olá pessoal, meu nome é Luiz Maia e você está assistindo um vídeo que está sendo gravado especialmente para a disciplina Economia 1, sendo lecionada aqui no finalzinho de setembro de 2022, em função da minha ausência na sala de aula nessa última terça-feira. Então, pessoal, o tema desse nosso vídeo aqui é o nosso início da conversa sobre macroeconomia. Tá? Então, nesse restinho da nossa disciplina, a gente vai falar um pouco mais de fenômenos da macroeconomia e, de alguma forma, fazer essa introdução de assuntos que depois serão trabalhados com mais cuidado, com mais profundidade nas próximas disciplinas de vocês no curso de economia aqui da UFRPE. Então, pessoal, a gente está se apoiando lá num capítulo do livro do Mankio, como sempre. Essas fichas de aula estão disponíveis para vocês lá no nosso Google Classroom. A gente precisa começar relembrando o que é macroeconomia. Macroeconomia é o estudo dos fenômenos que afetam a economia e de como funciona a economia no seu agregado, como um todo. Então, são fenômenos como a inflação. Alguém pode falar a inflação de Recife é diferente da inflação de Salvador, que é diferente da inflação de, enfim, Goiânia. Mas o ponto é que a inflação, como a gente vai entender aqui, é um fenômeno amplo que ataca toda a economia brasileira. O crescimento econômico, que a gente toda hora fala do crescimento do tal do PIB, o que isso realmente quer dizer, o que não quer dizer. A gente vai falar também sobre desemprego e subemprego, que é um problema ainda muito grave no nosso país. E vai falar também de uma espécie de tendência da economia, não só a economia brasileira, mas as economias mundiais, de se comportarem de forma cíclica. Então a gente tem momentos de euforia, de crescimento. Nesse momento as pessoas às vezes se excedem, seja no consumo, seja no investimento. Isso depois gera ciclos de reversão, que a gente chama de recessão, né? Então aquilo acaba destruindo valor, destruindo postos de trabalho, criando desemprego. Daí a pouquinho a economia volta de novo. Então a economia tem uma tendência a atuar em ciclos, ciclos de expansão e ciclos de recessão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como que a macroeconomia nasceu justamente para tentar suavizar esses ciclos. Não dá para tentar eliminar, mas tentar fazer com que no longo prazo a economia cresça sem muito solavanco, né? Que ela continua tendo esses momentos de maior crescimento ou de menor crescimento, uma trajetória ascendente de longo prazo, mas com, digamos assim, com variações menos intensas do processo de crescimento, tá? Muito bem. O que está no interesse da macroeconomia? Desculpa, bebi uma aguinha aqui. Tá. O que está no interesse da macroeconomia? Por que a renda média, né, tirando a média da renda de um país como o Brasil, é tão mais baixa do que a renda média de um país como a França, ou como os Estados Unidos, ou como mesmo países daqui da América Latina? Tem países com renda média mais elevada do que a nossa. Por quê? Por que os preços sobem rapidamente em determinados momentos? Né? A gente tem visto aí alguns desses surtos inflacionários, não apenas no Brasil, em outros países também. E por que em outros momentos os preços ficam estáveis? Então, que diabo é isso? O que faz o gatilho? É sempre a mesma coisa? Tem múltiplos fatores? Como é que funciona essa história da inflação? E a terceira questão assim, de interesse central na macroeconomia é por que a produção, o ritmo de atividade, de negócios e o emprego, eles sobem rapidamente em certos períodos, mas depois acabam desacelerando e até caindo em outros períodos. Então, por que tem essa tendência de se comportar de forma cíclica a economia como um todo, tá? Então, essas são as questões assim que desde a origem perturbavam os economistas e que de alguma forma criaram todo esse ramo da ciência econômica chamada macroeconomia.
Para começar essa discussão, a gente vai resgatar aqui um modelinho do qual a gente já falou lá atrás, que é o modelinho do fluxo circular da renda. Foi uma das primeiras discussões teóricas que a gente fez na disciplina. Então, qual que era a ideia? A gente pensou uma economia bem simples, assim, que tivesse só de um lado famílias, do outro lado empresas. Ah, e o governo? Não existe. Ah, e o comércio internacional? Não interessa. Então a gente pensou uma coisa bem simples, famílias e governo e empresas. Então, quem que é dono das empresas? Não, as próprias famílias. Tá, e quem é que compra os produtos da empresa? Também as próprias famílias. Pode ser que uma família seja dona, a outra seja consumidora, mas enfim, no final das contas, toda empresa tem um proprietário. E esse proprietário acaba sendo um membro de uma família. Tá, então, com esse modelinho bem simples, a gente viu que tinha dois mercados. O mercado dos fatores de produção, que quem compra, né, quem aluga a máquina, o tempo de trabalho de uma pessoa, aluga uma terra, um equipamento. Quem aluga, quem compra nesse mercado são as empresas, quem vende são as pessoas proprietárias daqueles recursos. Né? Eu sou proprietário da minha força de trabalho, um dono de terra é o proprietário da sua área, um dono de um equipamento, ele pode alugar, é o proprietário daquele capital. Até recurso financeiro eu posso também emprestar. Se eu sou dono de um recurso financeiro, ele também pode ser um fator de produção que eu alugo, eu empresto para uma empresa. Então, no mercado de fatores de produção, está aqui embaixo, deixa eu até trazer aqui de volta para a tela. No mercado de fatores de produção, quem está ofertando são as famílias. Quem está comprando ou alugando, na maior parte das vezes, são as empresas. No outro mercado, mercado de bens e serviços, as famílias são compradoras. Quem são os vendedores são as empresas. Tá, se a gente pensa nesse fluxo circular, daí não tem muito espaço para vazamento. Isso significa que se a gente tivesse um fluxo circular, digamos assim, de um líquido, né, em torno de um cano, eu medir o volume de líquido que passa numa parte do cano, vai ser o mesmo volume de líquido que passa na outra parte do cano. Então, de alguma forma, essas coisas são equivalentes. Eu posso medir o ritmo, a velocidade de circulação desse líquido, eu posso medir em qualquer ponto do cano. Eu posso medir através da contratação de fatores de produção, se está sendo mais rápida, lá na frente também a produção e venda de bens e serviços também vai ser mais rápida. Então, essa que é a ideia, que a gente tem, digamos assim, um cálculo da renda ou da produção que são equivalentes. Por quê? Porque trata-se de um fluxo circular na economia. Ah, mas e aí? E a questão do comércio internacional? Ora, você pode incluir famílias estrangeiras. Ah, e a questão do governo? Ah, você pode colocar o governo como se fosse uma empresa que também contrata certos serviços e vende. Então, esse modelo ele é simples, mas ele expressa uma ideia que é real na economia. É a ideia de que a gente pode medir o ritmo de atividades, seja pelo lado da venda, aquisição de bens e serviços, seja pelo lado da compra e contratação de fatores de produção, tá? Nos dois formas a gente consegue medir a renda. Mas toda essa história tem uma mensagem ainda bem profunda, tá, gente? É que quando a gente mede a renda ou mede a produção, daqui a pouquinho a gente vai chamar isso de medida do PIB, né? E vai explicar direitinho que diabo que é esse negócio, o que é e o que não é. Quando a gente está medindo essas coisas, a gente está medindo fluxo e não estoque. Ah, mas que história é essa de estoque? É porque muitas vezes a gente fala assim, o PIB do Brasil é tanto, então o Brasil é mais rico do que, sei lá, a Bolívia. O PIB dos Estados Unidos é tanto, então os Estados Unidos é mais rico do que o Brasil. A gente precisa tomar cuidado, porque riqueza é um estoque que a gente tem. Se você tem uma casa, se você tem um automóvel, aquilo é o seu estoque de riqueza. A outra coisa é quanto que você ganha por mês, ou somado todos os meses por ano. Quanto que você ganha é a sua renda. Aí isso diz o que se você é rico ou se você não é rico para muita gente. Mas na realidade, riqueza é estoque, é quanto que você tem. Você tem uma casa, você tem um carro, você tem um dinheiro guardado no banco. Aquilo é sua riqueza. Você tem uma renda alta, tem uma grande chance de você ser rico, mas não necessariamente.
Tem gente que tem renda grande, gasta muito mal, não acumula nenhum patrimônio e se perder o emprego está lascado. Tá? Acontece muitas vezes com brasileiros que vão para o exterior, trabalham lá, ganham dinheiro, mas gastam tudinho. Quando volta, volta com a mão na frente e outra atrás, igual saiu daqui. Tá? Então, renda não necessariamente é riqueza, tá? Quando a gente falar daqui a pouquinho sobre PIB, uma medida da renda na economia, também uma medida da produção total na economia, a gente está falando de fluxo. Então, é o quanto que está entrando ou saindo de riqueza. Tem uma imagem que é muito legal, que alguns livros usam, que é assim, quando você tem uma banheira cheia de água, né? Você tem lá uma torneira que você liga, a água começa a encher a banheira. Se o ralo estiver tapado, né? Se você tirar a tampinha lá do ralo, a água começa a descer. Tá, então, o quanto de água que entra é um fluxo de água. E isso é uma medida da renda. O quanto de água que sai também, obviamente, pode ser ali também uma medida de fluxo, tá? Mas a riqueza é o estoque, é o quanto de água que tem na banheira. Então, se a gente tiver um fluxo grande de entrada de água, pode ser que o ralo não dê conta de vazar tudo e a quantidade de água na banheira vai subindo. Então, é isso que acontece com os países que prosperam. Então, a quantidade de renda que é gerada e é acumulada é maior do que os gastos, os vazamentos que, de alguma forma, aquele sistema pode ter, tá? Mas depois eu entro mais em detalhes sobre isso. É só para lembrar a ideia de que riqueza é estoque, renda é fluxo, é a água que está entrando, tá? Uma renda alta ajuda a elevar a riqueza, mas não necessariamente, tá? Tem que ver se essa renda não está saindo de uma outra forma, e a gente vai explicar isso depois, tá? Muito bem, então, com essas ideias iniciais, a gente pode falar assim, para a economia como um todo, qualquer despesa, qualquer gasto, né, qualquer compra realizada por um agente, mais cedo ou mais tarde vai se transformar em renda para outro agente. Não, como assim? Agora eu não entendi. Tá, então pensa só. Você vai lá, sai de casa e compra um aparelho celular. Tá, então, você usou seu dinheiro de salário e tal para comprar esse aparelho celular. Esse dinheiro foi uma compra de um bem, mas que ela vai se converter em renda de outra pessoa. Seja para o rapaz que trabalha na fábrica de celulares, seja para o banco que emprestou dinheiro para a fábrica de celulares, seja para o dono dos equipamentos que alugou os equipamentos ali para ou concedeu, autorizou o uso da patente dentro daquela fábrica de, de celulares, seja para os próprios proprietários da fábrica. Então, seja na forma de salários, juros ao banco, aluguéis, que a empresa eventualmente paga de algum equipamento ou de alguma patente, algum direito a usar, ou seja, na forma de lucros. Então, qualquer compra que você fizer vai virar faturamento de uma empresa, e essa empresa, mais cedo ou mais tarde, vai converter isso em salários, juros, lucros ou aluguéis. São as 4 formas de renda, tá? Então, a gente fala assim, qualquer despesa na economia, mais cedo ou mais tarde, se converte em renda. Por isso que muita gente, quando está na época de eleição, fala assim, eu vou construir isso, eu vou fazer aquela estrada, eu vou fazer não sei o quê, e vou gerar emprego e renda. É verdade. O que muitas vezes eles não falam é quanto de lucro que eles vão gerar para um proprietário de uma empreiteira e quanto de renda de salário que realmente eles vão gerar ao fazer aquela obra, né? Uma parte da renda vai para cada uma das categorias: salários, juros, lucros e aluguéis, tá? Tá. Aí vem aquele nosso aluno mais atencioso, não estou falando chato não, mas aquele assim mais cri-cri, que fala, oh, peraí, professor, vem cá. Deixa eu pensar aqui um exemplo. Você está falando que todo o dinheiro, toda a riqueza das famílias, mais cedo ou mais tarde, vira despesa, e com isso vai pagar o salário, juros, lucros ou aluguéis lá dentro de alguma fábrica, de alguma empresa. Tá, mas espera aí. E se eu pegar meu dinheiro e colocar na caderneta de poupança? Pessoal, o dinheiro que a gente põe na caderneta de poupança não fica paradinho lá numa conta, num cofre do banco, tá? O banco vai lá e usa aquele recurso para emprestar para seus clientes
em particular para aqueles que estão construindo casas ou comprando imóveis, tá? Então, existe uma coisa chamada Sistema Financeiro de Habitação, SFH, e esse dinheiro acaba sendo canalizado. Então, você acha que deixou o dinheiro parado, mas, na verdade, quando você colocou na caderneta de poupança, aquele dinheiro vai circular. Vai pagar uma construtora, vai construir uma casa, vai construir um prédio, e aquilo vai gerar salários, vai gerar. Então, entra em circulação na economia. Não foge daquele ciclo. Tá, mas e se eu pegasse esse dinheiro e comprasse terras? Bom, mas espera aí. Você pegou um dinheiro, comprou um pedaço de terra, quem te vendeu pegou esse dinheiro, o que ele vai fazer? Vai esconder? Vai comer? Vai rasgar? Não, ele vai gastar. Então, o dinheiro que você converteu ali na compra daquela coisa também vai virar despesas de alguém. O cara vai comprar um automóvel, o cara vai fazer uma viagem, mas também vai virar consumo, né? E, de alguma forma, vai pagar os salários, os juros, lucros e aluguéis de alguém, seja do dono do hotel, seja do funcionário da fábrica de automóveis. Aí eu ainda poderia insistir, mas vem cá, e se eu pegar meu salário e colocar debaixo do colchão? Será que não foge desse, não tira dinheiro desse ciclo? Aí eu vou dizer para você assim, olha, quando você recebeu esse dinheiro, já era salário, já era um pagamento de uma renda. Então, assim, você pode atrasar o uso dele, mas mais cedo ou mais tarde, ninguém guarda dinheiro por guardar, para ficar olhando para a nota, para colocar num quadro e ficar olhando. Fora poucos colecionadores em casos muito especiais. Então, mesmo se você guarde temporariamente o dinheiro, mais cedo ou mais tarde ele vai se converter em algum consumo, nem que seja depois que você morrer, seus herdeiros pegarem aquele dinheiro e gastarem, tá? Então, na economia, o volume de renda paga num determinado período corresponde também ao volume de despesas realizada naquele determinado período, tá? Via de regra, é isso que a gente toma como pressuposto e que é uma maneira de dizer, lá no modelinho da página anterior, dizer assim, medir o fluxo eu posso medir ou pelo pagamento de salários, juros, lucros e aluguéis, ou pelas despesas que são realizadas na economia, tá? Tá. E como que a gente mede? Para que a gente mede? Isso nos leva à discussão sobre PIB. E PIB é um conceito que é muito falado na mídia. Muita gente toda hora discute, traz lá, o PIB está assim, o PIB está assado, o PIB vai crescer, vai descer, não sei o quê. Comigo o PIB cresceu assim, com o outro cara não cresceu tanto e tal. Ele é muito discutido, mas pouca gente realmente entende o que esse número expressa. Infelizmente, tem muita gente que interpreta mal. Como eu dava exemplo agora há pouco, tem gente que acha que PIB é uma medida de riqueza. E não é. O PIB é uma medida de renda. Riqueza é estoque. Renda é fluxo. Tanto que você fala assim, qual que é o seu salário? É XYZ por mês. Então é um fluxo. Por mês eu recebo aquele montante. É um fluxo, como se fosse uma medida de velocidade. Quanto dinheiro que entra no meu bolso a cada 30 dias, tá? Então é uma medida de fluxo, de entrada de recursos. A riqueza é outra coisa. A riqueza é o estoque de bens e serviços que são da sua propriedade, tá? Com renda alta, a chance de eu ter riqueza alta é maior, mas não necessariamente, como eu já falei aqui. Tá? Vamos voltar lá para a questão de PIB. Quando a gente fala essa palavrinha PIB, PIB, a gente está se referindo ao produto interno bruto. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que quer dizer bruto e por que eu estou falando essa palavra interno, tá? Mas o que é esse danadinho? É o valor aferido pelo mercado, não é opinião de ninguém, não é quanto que eu acho. Se eu disser que para alguém que meu imóvel vale R$ 1 milhão, isso não quer dizer nada. Vai depender de quanto que na prática eu consigo conseguir. Eu consigo na venda dele ou na compra, quanto que eu paguei ou quanto que eu estou disposto a vender. Na hora de vender eu posso conseguir só R$ 500 mil. Então, a gente está falando de uma mensuração a mercado, tá? Não é uma mensuração da cabeça de ninguém. Então, o PIB é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais que foram contratados, negociados dentro de um país ao longo de um período. Então,
Vamos lá, tem vários detalhes aqui nessa definição. Eu já falei a questão do valor de mercado. Aí eu falei bens e serviços finais. O que é isso? Ora, imagine que eu fosse mensurar a produção do Brasil e aí eu somasse o valor do minério de ferro produzido, o valor do aço e o valor do relógio. Eu falei assim, não, peraí, o aço é uma liga, ele contém ferro, e o ferro contém, né, minério de ferro. Se eu somar minério de ferro, o aço produzido com aquele minério de ferro e o relógio que foi construído com o aço, se eu somar essas três coisas, eu estou contando várias vezes o minério de ferro. O minério de ferro está entrando aqui na própria conta, né, da Vale do Rio Doce, está entrando aqui na conta da produção de aço, digamos, da Uzi Minas, e está entrando aqui na conta da produção de relógio, digamos, da Séculos. Então, eu preciso contar só os bens e serviços finais, aqueles que vão ser entregues ao consumidor. Ali, quando eu pego o relógio, já vai estar incluído todo o valor da produção de aço envolvida na construção, né, na fabricação daquele relógio, e a partezinha de minério de ferro que também está incluído no valor daquele relógio, tá? Então a gente só soma o valor dos bens e serviços finais, a gente não soma bens intermediários, a não ser que eles sejam vendidos para o exterior, por exemplo. Né? Se eu produzo minério de ferro e vendo para o exterior, ele não vai ser incluído, aquele minério de ferro que eu produzi não vai ser incluído em nenhum outro bem do Brasil. Aí, para aquela venda para fora, ele é um bem final. Né? Ele não vai estar embutido no preço de nenhum outro bem ou serviço do Brasil. Tá? Então, bens e serviços finais. Produzidos em um país, então a gente está falando, o limite é dentro de um território específico, tá? Então tem que ser a atividade de produção, de negociação, tem que ser realizada dentro do território de um país. E dado um intervalo de tempo. Então entra aquela ideia de fluxo. Quantas transações, quanto dinheiro trocou de mão entre compradores e vendedores ali, dentro de um determinado país, dentro de um determinado período de tempo. Essa que é a medida do PIB, tá? Eu gosto muito de explicar esse conceito de uma forma que seja perfeitamente acessível para todo mundo. E aqui vai mais uma historinha. As historinhas são boas para a gente compreender conceitos que, em geral, são mal entendidos por aí fora, tá? Então, vamos por uma historinha. Imagine dois vizinhos e os dois decidem entrar no ramo. Não tem emprego, está na batalha aqui da periferia de Pernambuco. Os dois decidem virar comerciantes, pequenos comerciantes, vender pipoca. Tá? Não é aquela pipoca do sinal. Não, estou falando de um pipoqueiro mesmo. Tem aquele carrinho de pipoca. Aí ele compra milho, compra óleo, compra sal, os saquinhos de plástico e ele vai para a porta ou de um culto, ou de uma missa, ou para a saída de uma praça, ou ali, enfim, ele vai para algum lugar. Vamos supor que nós temos esses dois vizinhos, tá? Os dois resolveram ter o seu carrinho de pipoca. Tá? Um desses caras, meio preguiçoso, ele acorda lá para 11 da manhã, aí vai tomar café 2 da tarde. Quando dá 5 da tarde é que ele sai de casa. E aí ele vai só para a porta da igreja e vai ficar ali na saída do culto vendendo pipoca, tá? Ele só faz isso. Só dá esse esforço para fazer a venda. Com isso ele compra pouco milho, ele compra pouco óleo, compra pouco sal e vende pouca pipoca. Ele fatura pouco. O outro cara aqui, com o mesmo carrinho, ele acorda 6 horas da manhã e vai para a porta da escola na entrada. Ah, muito pouca gente compra pipoca na entrada da escola, mas ele já está ali. Às vezes alguém saiu de casa sem tomar café, ele vende já uma pipoquinha. Na saída da escola, meio-dia, ele está ali. E aí a turma já está com fome, quem não consegue ir rápido para casa para almoçar, pode comprar uma pipoca. Aí esse cara sai meio-dia, circula um pouco, vai para a praça. Aí tem o pessoal que vai para a praça fazer esporte ali durante a tarde, vai fazer alguma atividade física, tem vontade de comprar uma pipoca, compra uma pipoquinha, ou para a criança ou para ele mesmo. Tá? Aí esse cara vai para outra igreja. Um está num culto, o outro está numa missa,
esse cara também está lá vendendo. Então, esse segundo cara, ele comprou mais milho, ele comprou mais sal, comprou mais óleo, mas ele rodou mais. Ele pegou o carrinho dele e, ó, girou a cidade inteira durante um dia. Ele gastou mais dinheiro, mas ele também vendeu mais e provavelmente o lucro dele deve ter sido maior. Então, nos dois casos, você tem o carrinho. Nos dois casos, você tem a força de trabalho das pessoas. Nesse caso aqui, o carrinho não ficou parado hora nenhuma. A pessoa não ficou parada hora nenhuma. Esse cara girou e fez tudo que ele podia com o estoque de equipamentos e de capacidade de trabalho que ele tinha. Nesse primeiro caso aqui, não. Teve um monte de tempo ocioso, parado, que o cara podia estar rodando, podia estar fazendo e não fez. Tá? É isso que o PIB mede. O PIB mede é como que nós somos bons ou não em usar aquilo que Deus nos deu. O Brasil tem um território de 8 milhões e meio quilômetros quadrados, gigante, chuvas na hora certa, muita água, boas terras, não tem terremoto, não tem. Nós temos um povo que, ao contrário do que dizem, é um povo trabalhador, é um povo inteligente, é um povo que não tem grandes conflitos, nem por cor, nem por religião. Tem preconceito, é claro. Tem discriminação, é claro. Mas o que eu estou dizendo assim, a gente não se mata em grandes guerras por causa disso. A gente se mata de outras formas, mas enfim, não vou entrar nessa questão agora. Mas o ponto é que nosso país, ele é um motivo de perplexidade mundo afora. As pessoas olham para a gente e falam assim: vocês têm tudo na mão. Vocês têm tudo que poderiam pedir a Deus. Vocês têm tudo para serem um país de renda alta e de riqueza acumulada. E, no entanto, vocês fazem pouco com o carrinho de pipoca que vocês têm. É isso que o PIB mede. Não é se eu tenho barco ou se eu tenho uma casa maior do que o vizinho, não é isso. Que o PIB mede é o quanto que a gente está sendo eficiente em usar os nossos recursos para gerar um volume maior de riqueza adicional a cada período. É isso que o PIB mede, tá? Tá. Alguns detalhes sobre o PIB só para a gente interromper, que esse vídeo aqui é para ser curtinho mesmo, só para dar o start da nossa discussão. Tá? Primeiro, o PIB não inclui o comércio de drogas ilegais e de bens e serviços que a gente produz em casa e que nunca vão ao mercado. Eu vou voltar a essa questão em sala de aula, tá, gente? Mas assim, a gente tem dificuldade em mensurar algumas gerações de riqueza e de serviços que são negociados na economia, tá? É a questão de drogas ilegais. Muitas vezes, um traficante de entorpecentes, ele recebe recursos e guarda no barraco. Se ele puser no banco, ele corre o risco de alguém falar: opa, peraí, tem muito dinheiro aqui, cadê o recibo para esse dinheiro todo e tal? Então, esse dinheiro é difícil de mensurar. Se o traficante for lá e comprar uma moto, aí esse dinheiro entra em circulação, tem emissão de nota fiscal e tudo. Aí a gente mede. Mas se ele tirar esse dinheiro de circulação, porque afinal de contas é uma atividade legal e tal, a gente pode não conseguir mensurar quanto que foi a atividade de tráfico de drogas direito. A gente só vê uma parte daquele movimento. Por outro lado, quando a gente produz alguma coisa em casa, também a gente tem esse problema. Quer ver? Imagine que você decide comer um bolo. Aí você vai ao supermercado e compra o bolo. Quando você pagou lá, emitiu nota fiscal, pagou imposto e tudo, o trabalho do padeiro, os ovos, a manteiga, a farinha, tudo foi incluído naquele preço que você pagou. Está tudo contabilizado. Agora, se por outro lado você comprar os ingredientes, inclusive o gás de cozinha e tal, levar para casa e fizer o bolo, quase tudo foi contabilizado. Quase tudo deu nota fiscal, teve mensuração. Mas o seu trabalho não. Aquele seu tempo de trabalho ali não foi contabilizado. Você contabilizou os ovos que você comprou na mercearia, teve nota fiscal, tudo. Todas essas transações são refletidas e capturadas na mensuração do PIB. Mas o seu esforço ali no preparo daquele produto não entra no cálculo do PIB.
Então, tem algumas coisas que a gente tem dificuldade de mensurar e outras que a gente mensura facilmente, o que faz com que o PIB seja uma medida imperfeita. A gente tenta melhorar, mas a gente sempre pode ter variações ali e às vezes a gente corrige o número do ano anterior, do trimestre anterior, quando a gente tem novas informações, tá? O PIB não inclui produção de empresas brasileiras, mas que estejam fora do território nacional. Então, uma fazenda de soja que é propriedade de um brasileiro, mas que está operando lá no Paraguai, né, que usa terras paraguaias e produz lá, isso não entra no cálculo do PIB, claro, né, porque o PIB é produto interno. Por outro lado, se tem uma fábrica alemã fazendo automóvel aqui dentro do Brasil, aí entra no cálculo do PIB, mesmo que a propriedade da fábrica seja alemã, mas pagou aluguel, pagou salário, contratou insumos, tudo aqui dentro. Então, rodou ali a economia local, tá? E por fim, só por curiosidade, a gente tem que lembrar que para efeito de contabilidade, né, para contar o PIB, qualquer produto que seja fabricado, mas não vendido, por alguma razão, ele vai ser contabilizado lá dentro do PIB, mas como uma espécie de investimento. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso no nosso próximo encontro, mas é assim, imagine que uma fábrica produziu uma televisão e terminou de produzir essa televisão no dia 31 de dezembro. Aí entra o dia 1º, pronto, acabou. Se ela vender aquela televisão no dia 1º de dezembro, só vai entrar lá no cálculo do PIB do ano seguinte. Ah, mas espera aí, ela produziu aqui no ano atual. Se ela produziu no ano atual, ela pagou salário, juros, aluguéis, tudo para fazer aquela produção. Como é que fica isso? Então, ela vai ser contabilizada uma parte do valor aqui, no ano atual, no pagamento de salário, de aluguéis e tal, mas aquele total daquele valor vai entrar no cálculo do PIB como se fosse um investimento da fábrica. A fábrica fez um investimento na construção, digamos assim, de um, de um produto que depois ela vai vender com algum lucro, tá? Bom, eu vou falar um pouco mais sobre esses detalhes, mas eu fico por aqui. Esse vídeo era para ser curtinho mesmo, só para colocar, digamos, a nossa aula para começar, colocar a bola para correr, tá certo? Muito obrigado a todos que assistiram, um abraço e até o nosso próximo encontro.